Graça e paz mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrir na palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos. Ok, som. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Como administrar os recursos de Deus? Ou como administrar os recursos a qual Deus nos confiou? Diz assim a palavra dele: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos mais uma vez. Pai, te pedimos, como já pediu a nossa irmã, Senhor, Beth, pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, fale conosco, para que não seja apenas as letras, ó Pai, mas que teu Santo Espírito esteja falando nos nossos corações, fazendo-nos guardar, nos exortando, Senhor, mostrando a tua vontade e também nos convidando, Senhor, nos despertando a colocá-las também em prática. E assim que te oramos, já te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Como administrar os recursos de Deus? Ou como administrar os recursos que Deus tem lhe confiado? Eu quero dizer aos irmãos, como introdução, que iremos falar nessa noite sobre a necessidade também de você prestar contas dessa administração. O contexto dessa passagem, meus irmãos, dessa parábola é a segunda vinda de Jesus. Eu venho falando isso desde o capítulo 24,
E isso tem sido anunciado desde ao longo do capítulo 24 de Mateus. E agora Jesus está fazendo a aplicação. E ele conta, em primeiro lugar, a parábola das 10 virgens que vimos domingo passado, para mostrar a necessidade de preparo e de vigilância. Porque Jesus vem, meus irmãos, em uma hora em que você não espera. E de última hora não dá para se preparar. Aí Jesus conta agora a segunda parábola. E esta parábola para mostrar que Ele nos salvou, mas também nos confiou bens. O Senhor nos salvou, mas também nos confiou dons. O Senhor nos salvou, mas também nos confiou talentos. E são dons, são talentos, são bens que precisam ser desenvolvidos, precisam ser cultivados. E nós não podemos sermos negligentes diante daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Precisamos ser fiéis em vez de negligentes. O tema principal dessa parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua segunda volta. É uma parábola sobre mordomia. Jesus é o dono dos bens e nós somos seus mordomos, a quem Ele confiou os seus bens, a quem Ele confiou os talentos, a quem Ele confiou os dons. Um teólogo chamado Fritz Hennig, ele entende que esses talentos, e é importante você também saber disso, esses talentos representam tudo o que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. E ele diz que entende por dádivas naturais nosso corpo, foi o Senhor que nos deu, nossos dons, nossos talentos, nossa boa educação, nossa vida profissional. E por dádivas sobrenaturais, ele entende como o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra e a graciosa direção que temos diária do nosso Senhor. Dito estas coisas, como administrar os recursos que Deus tem nos confiado, irmãos? Como administrar os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? E então essa parábola, ela nos traz 3 lições que veremos a seguir. Olhe, convido você a olhar para o versículo 14. E em primeiro lugar, a primeira lição que temos nessa noite é que você e eu precisamos reconhecer o Senhor que nos confiou os talentos. Você e eu precisamos reconhecer esse Senhor que nos confiou os talentos. Versículo 14. Quem é este Senhor? Ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Meus amados irmãos, primeira coisa, quem é este Senhor? E precisamos conhecer quem é este Senhor. Precisamos reconhecer quem é este Senhor que nos confiou esses bens, esses talentos, esses dons. Em primeiro lugar, observamos aqui no versículo 14 que Ele é um Senhor generoso. Ele é um Senhor generoso. O Senhor, meus amados, que é dono dos bens, que é dono dos dons, dono dos talentos, dono de nossas vidas, dono do nosso corpo, do nosso fôlego. O Senhor que é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso respirar. Em primeiro lugar, observamos que esse Senhor, Ele é generoso, porque Ele confia tesouros aos seus servos. E o texto diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, os servos que são seus, né? E lhes confiou os seus bens. Os seus bens. Veja a generosidade do Senhor. Ele não confiou, meus amados, a nós bens alheios.
O texto diz que Ele nos confiou os seus bens, aquilo que é dele. Ele nos confiou. Além de nos salvar, meus irmãos, Ele nos dá o privilégio e a honra de sermos achados dignos de trabalhar com o que é dele. Ele nos dá a honra e o privilégio de sermos dignos de trabalhar com o que é dele, de cultivar também o que é dele. Quero dizer aos irmãos que servir a Deus é um grande privilégio. Muitos, quando conhecem o Senhor, sabem de onde o Senhor lhe tirou. E muitos chegam até a dizer: por que não servimos ao Senhor antes, há mais tempo? O quanto é bom e o quanto é um privilégio servir a Deus. É um grande privilégio. Estar envolvidos, irmãos, com as coisas de Deus é um grande privilégio. Fazer a obra de Deus é um grande privilégio. É generosidade, meus irmãos, de Deus conceder isso a mim e a você. O privilégio, meus irmãos, de sermos cooperadores com Ele, como diz a sua palavra. A sua palavra diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, de um homem se reconciliar com Deus, está, irmãos, em nós, através da sua palavra, onde Ele nos usa para anunciarmos, para proclamarmos, para falar. Irmão, não sei se você já viu uma pessoa entregando a vida a Jesus. O quanto é maravilhoso participar da obra do Senhor. O quanto é maravilhoso estar envolvido com essas coisas. É um grande privilégio, meus irmãos, servir a Deus. O privilégio, é um grande privilégio sermos cooperadores com Ele, de realizarmos a sua obra. É generosidade dEle ter nos salvado e nos dado os dons, ter nos salvado, irmãos, e ter nos dado os talentos, e colocado esses dons, esses talentos diante de nós, ter nos dado o direito e a responsabilidade também, e o privilégio de fazermos sua obra, e o privilégio, irmãos, de vermos a sua obra avançar. O Senhor, quem é este Senhor? Como eu disse no primeiro ponto, primeira lição, é preciso que eu e você reconheça o Senhor, que nos confiou esses talentos. E quem é este Senhor? Ele é generoso. Ele é generoso, irmãos, porque Ele nos salva. Ele é generoso porque Ele nos chama para o seu serviço e nos dá a oportunidade de sermos seus cooperadores. Que honra, meus irmãos, sermos objetos da sua confiança. É pura generosidade do Senhor confiar às nossas mãos os seus tesouros. O texto diz no versículo 14 que esse Senhor se ausenta. Ausentando-se do país, Ele chama os seus servos e lhe confia os seus bens. Quem é este Senhor? Ele é um Senhor generoso. Mas ainda, Ele também é um Senhor justo. Versículo 15, olhe para a sua Bíblia. Ele é generoso, mas também Ele é justo. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo o que? A sua própria capacidade. E então partiu. O Senhor, sendo generoso conosco, Ele não deixa também de ser justo. Uma vez que o Senhor confia seus talentos, seus dons, seus bens aos seus servos, a cada servo, a Bíblia diz que Ele confia de acordo com a própria capacidade de cada um. Jesus não exige, meus irmãos, isso é muito importante para todos nós, não só para o tesoureiro da igreja, não só para o presbítero da igreja, não só para o pastor, não só para o presidente das mulheres, das auxiliadoras, não só para a tesoureira das auxiliadoras, não só para os líderes, não só para a liderança, mas para todos nós. Jesus não exige de você mais do que aquilo que Ele deu a você.
Ele não vai, meus irmãos, colocar em nós uma sobrecarga. O Senhor, Ele não vai colocar sobre você uma sobrecarga para esmagar você, para achatar você. Ele requer que você faça exatamente aquilo que Ele lhe deu. E que você desenvolva de acordo com a capacidade que Ele viu e confiou a você. Portanto, você não tem nenhuma necessidade de querer ser um Billy Graham. Você não tem nenhuma necessidade de querer ser o apóstolo Paulo. Deus conhece você. Deus conhece a sua capacidade. E Ele colocou nas suas mãos exatamente, meus irmãos, aquilo de que você é capaz. Porque Ele mesmo também é quem nos capacita. Quem é este Senhor? Ele é justo. Porque Ele dá a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Se você perceber aqui no texto, a mensagem traz uma linguagem comercial no versículo 15. Ele diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mas o que é um talento? O talento não é uma moeda do nosso tempo. O talento naquela época poderia representar 35 quilos de ouro. Veja, um talento, 35 quilos de ouro. Você imagina aqui quanto recebeu esse primeiro servo? 5 vezes 35 quilos de ouro dá 175 quilos de ouro. Sabe o que isso quer nos dizer, meus irmãos? Isso quer nos dizer que Ele colocou em suas mãos uma grande quantidade de recursos. Ele coloca nas mãos do primeiro servo 175 quilos de ouro. Ele coloca na mão do segundo servo 35 quilos vezes 2, 70 quilos de ouro. Ele coloca nas mãos do último servo 35 quilos de ouro. Isso significa, isso quer nos ensinar que o Senhor coloca em nossas mãos uma grande quantidade de recursos. O texto diz que Ele deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para outro. Ninguém aqui recebeu mais, cada um recebeu a plenitude, preste bastante atenção, o suficiente. Cada um recebeu a plenitude da sua capacidade, porque foi Ele quem nos fez. Foi Ele que nos deu uma personalidade, uma formação, uma capacidade. E então Ele não vai querer que você dê mais do que aquilo que Ele já lhe deu. Ele é justo. Isso também significa outra coisa. Que também, meus irmãos, não tem competição. Aqui não tem competição. Se eu quiser, por exemplo, ser igual ao irmão tal, quem sabe você olhe para alguém na igreja e diga: eu gostaria de ser como o irmão tal. Eu quero dizer a você que você pode se frustrar. Porque Deus deu a capacidade a esse irmão. Deus deu o dom a esse irmão. Deus deu o jeito de ser a esse irmão. Deus não vai exigir de você que você seja igual a esse irmão. Agora preste atenção. Deus vai exigir de você que você faça tudo quanto Ele colocou nas suas mãos para fazer. Se Ele colocou nas suas mãos 5 talentos, Ele vai exigir de você que você desenvolva esses talentos. Se Ele colocou nas suas mãos 2 talentos, Ele deu a plenitude dos talentos conforme a sua capacidade, mas Ele vai desejar que você desenvolva esses talentos. Se Ele deu um talento, ou queira dizer aqui, se Ele deu um dom, se Ele deu um conhecimento, se Ele deu um talento, o que Ele deu a você, Ele vai exigir. Ele é justo também por isso, porque Ele vai exigir de você que você faça tudo quanto Ele colocou nas suas mãos para fazer. O Senhor não exige o mesmo de todos, nem confia mais a alguém do que essa pessoa pode realizar. É muito bom, né, irmãos, ouvir isso. Deus coloca em nossas mãos aquilo que a gente pode realizar. E é Ele quem nos capacita.
Deus nunca nos cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não exigirá de nós além de nossa capacidade. Mas Deus vai exigir de você que você faça tudo quanto Ele colocou nas suas mãos para fazer. Como Natália disse aqui outro dia, meu Deus, eu jamais poderia imaginar que eu ia ter oportunidades aqui de estar pregando a palavra do Senhor. Mas ela disse que tem convicção de que foi o Senhor que a chamou. Então o Senhor a chama, o Senhor a capacita, o Senhor dá dom, dá talento. Não mais do que a um e a outro, não, o Senhor dá a cada um, o Senhor chama segundo cada um, conforme a sua capacidade. Isso é para também alegrarmos e sabermos que se o Senhor nos chamou a ser um tesoureiro da igreja, Ele vai nos dar essa capacidade. Se o Senhor nos chamou a ser um presbítero, a um missionário, se o Senhor nos chamou, se você tem convicção que o Senhor chamou, Ele vai nos dar capacidade. Isso alegra também nosso coração. E como eu disse, aqui não estou falando apenas aos líderes, estou falando a cada um de nós. Sabe o que é que diz o Salmo 100 a todos nós? Abre sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se a gente parasse por aqui, você já vê, você já dá para entender aqui que o Senhor está convidando a nós celebrar Ele com muita alegria. O Senhor está nos convidando a servir a Ele com alegria, com cânticos, com louvores. Apresentar-vos diante dele com canto. E o versículo 3 mostra que Ele está pedindo isso, Ele está mandando isso, ordenando a pessoas que conhecem a Ele. Não é a pessoas que não conhecem, mas é a pessoas que conhecem a Ele. Ele diz: sabei. Essas pessoas sabem que Ele é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E veja o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças. Todos nós devemos entrar na presença do Senhor sempre com ações de graça. E ações de graça quer dizer que é não com as mãos abanando. É com serviço, é com obras, é com louvores, é com cântico, é com alegria, é com gratidão, com fidelidade. Devemos entrar na presença do Senhor. Ele diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ele já disse lá em cima que o Senhor é Deus. Devemos fazer isso porque Ele é Deus. Devemos fazer isso porque dele somos, foi Ele que nos criou. Devemos fazer isso porque Ele é nosso pastor, somos o seu povo, é rebanho do seu pastoreio. Devemos fazer isso, versículo 5, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por suas portas com ações de graça, vocês que sabem que Ele é Deus. Então o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos. Ele pode convidar sim, um para isso e outro para aquilo. Ele pode sim dar um dom a um que não dá a outro. Mas Ele dá, todos são úteis no seu corpo. Como diz lá em 1 Coríntios, não pode o olho dizer que os pés não é útil. Você já viu um corpo formado só pelos olhos? Não pode um pé, por exemplo, dizer que o olho não é útil. Você já viu um corpo sem os pés? Só de pés, formado só de pés. Então todos no corpo são úteis. E todos devem fazer com alegria, com júbilo. Porque Deus vai exigir de você o que Ele confiou, o que Ele colocou em suas mãos para fazer. Segunda lição que tiramos nessa noite.
Quero dizer a vocês que há necessidade de cada mordomo que é eu e você, ser exatamente fiel em desenvolver aquilo que o próprio Senhor colocou em suas mãos. Há essa necessidade de eu e você ser fiel em desenvolver aquilo que o Senhor colocou em minha mão e em suas mãos. Versículo 16 ao 19 nos mostra, em primeiro lugar, aqui que fidelidade aqui, meus irmãos, não é guardar o talento. Fidelidade aqui para Deus não é guardar o talento. Veja o versículo 16 ao 19. O que receberam 5 talentos? Qual é a atitude dele? Ele guardou? Não. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que receberam 2, ganhou outros 2. Mas, e aí vem o que enterrou o talento, mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Fidelidade aqui não é guardar o talento. Tem muita gente que hoje acha que fidelidade é guardar, muito bem guardado num cofre as 7 chaves, aquilo que recebeu do Senhor. Fidelidade aqui nesse texto não é guardar o talento, fidelidade aqui é multiplicar o talento. Aquele que recebeu 5, ele chega e apresenta diante do Senhor outros 5 que ganhou. Aquele que recebeu 2 talentos, ele multiplica também e chega diante do Senhor apresentando mais 2 talentos. Isso nos lembra também, 2 Pedro, capítulo 3, 18, um versículo que eu sempre cito aqui, que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um convite na Bíblia, meus irmãos, onde a gente lembra lá de Oséias, capítulo 6, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Há um convite na Bíblia para a gente conhecer cada vez mais o Senhor. Sabemos que Ele é uma fonte inesgotável, mas é um convite para cada dia mais a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos estar sempre preparados. Veja, devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, razão da nossa fé. Devemos estar sempre preparados para sabermos responder. Mas, irmãos, há sempre esse convite, como também o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Há sempre um convite para a gente se encher cada vez mais da palavra de Deus. Há um profeta que diz que quando viu o rolo, ele comeu, ele engoliu. Ou seja, ele quis conhecer, ele quis se alimentar da palavra de Deus. É o combustível do crente. Mas o convite não é apenas conhecimento. O convite não é apenas encher seu coração. O convite é também isso, mas é também você colocar em prática. O convite é que você também leia e também ensine. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A gente vê lá na grande comissão, a partir do versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, olha a ordem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que nos dá ordem para a gente ir e anunciar a todas as nações, aquele que diz que está com ele toda a autoridade que lhe foi dada na terra e no céu, aquele que diz que estará conosco todos os dias, aquele que diz que quando a gente for, ele irá falar por nós, ele também dá uma ordem, ide, e essa ordem é a toda a igreja, essa ordem é a mim
e a você. Não podemos, irmãos, como disse o louvor, não pare. Achei engraçado que eu perguntei à irmã Natália qual é o primeiro louvor. A Natália disse, não pare. Aí eu, brincando com ela, respondi, eu não vou parar não. Tinha tudo a ver com o que a gente ouviu nesta noite. Não pare. O Senhor, Ele não nos dá espírito de covardia, como já foi pregado aqui pela irmã Natália. O Senhor, Ele nos dá dons, talentos, e Ele quer que a gente agora coloque isso em prática, que a gente exerça a nossa fé, que a gente abra a boca, como diz o Salmo 150, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, que a gente entre na sua presença, nas suas portas com ações de graças. Então o convite não é apenas conhecer a palavra, o convite é conhecer a palavra e praticar, assim como o homem prudente, ele faz diferente do insensato. O prudente, ele ouve a palavra do Senhor, coloca em prática e constrói sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade e a casa não cai. Mas, ao contrário, faz o insensato. O insensato apenas ouve, mas não coloca em prática. Constrói sua casa sobre a areia, vem a tempestade e grande é a ruína. Está também no livro de Mateus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, falando a respeito do culto, diz assim a palavra do Senhor: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Aqui a gente vê que o Senhor dá talentos, que o Senhor dá dons aos seus servos, Ele confia seus bens. E tudo isso é para quando a gente se reunir, a igreja do Senhor ser edificada. Os jovens vieram aqui e louvaram, as auxiliadoras vieram aqui e louvaram, o irmão Marivaldo veio aqui e orou, eu estou nesse momento pregando, a irmã Natália estava dirigindo o culto, e a igreja é edificada. Amém, irmãos? A igreja é edificada. Uma outra coisa, postado hoje pela nossa irmã Larissa no grupo da igreja, Hebreus 10, capítulo 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes, irmãos, que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor, que tantos temos pregado aqui no capítulo 24 e 25. O que é que ele começa dizendo no 24? Devemos considerar uns aos outros. Considerar uns aos outros aonde? No culto. Considerar, como assim? Indo para o culto. Considerar os irmãos. Considerem uns aos outros. Isso são dons que o Senhor dá a todo mundo. Todos nós temos que considerar isso juntamente. Não podemos deixar de congregar. Temos que considerar. E quando a gente considera, a Bíblia diz que estamos considerando uns aos outros. O Senhor não nos dá talentos para a gente enterrar, irmãos. Ele dá para a gente exercer, para a gente praticar, para a gente desenvolver. Deus não deu algo para você, só para você, mas para que você use isso para multiplicar aquilo que Ele colocou em suas mãos. É isso que faz o primeiro servo e o segundo servo. Um que recebe 5 entrega mais 5. Um que recebe 2 e o texto diz que imediatamente ele ganha também mais 2. Ele desenvolve aquele talento. Você demonstra sua fidelidade multiplicando os recursos que seu Senhor colocou em suas mãos. E não enterrando, mas multiplicando. Colocando em prática. Versículo 20 de Mateus 25. Se você puder voltar aí ao texto, Mateus capítulo 25. Versículo 20. Diz: então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou dos 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Samir, se puder trazer um pouquinho de água. Tem que lembrar de molhar a garganta, que eu estou tendo problema depois da pregação. Se não ficar molhando a garganta. Agradeço, viu? Pode botar aqui do lado uma cadeira. Então, versículo 20.
Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, veja o segundo servo, que o Senhor não está dando mais um talento a um do que a outro, eu já expliquei isso. Não existe aqui nenhuma competição, mas o Senhor está dando a cada um a plenitude daquilo que cada um tem a capacidade e que o Senhor irá capacitar. Mas veja que a atitude do segundo servo é a mesma da primeira, ele vai multiplicar aquilo que ele recebeu. E aproximando-se também o que recebia 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, há a necessidade de cada mordomo ser exatamente fiel em desenvolver aquilo que o próprio Senhor colocou em suas mãos. E fidelidade, como eu já disse, não é guardar o talento. Fidelidade é colocar em prática, é desenvolver o seu talento, é multiplicar o seu talento. Quero dizer, em segundo lugar, que a fidelidade ela será recompensada. Leia comigo o versículo 19. A fidelidade será recompensada. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aqui a gente vê que o Senhor irá voltar, o Senhor vem. Haverá o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia de prestar contas, de apresentarmos aquilo que o Senhor nos confiou. Já foi também pregado aqui no estudo bíblico sobre mordomia. Estudamos uma revista. Falou também a respeito dos nossos filhos, que nossos filhos não são nossos filhos são do Senhor, e nós somos mordomos. Então, todas essas coisas, irmãos, vamos apresentar ao Senhor. E ele diz: depois de muito tempo voltou o Senhor. Depois de muito tempo, isso se refere à vida do Senhor. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Por isso que o texto diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que receberam 5 talentos, ele vai prestar conta, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, e o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se, vai prestar conta também o segundo servo. E aproximando-se também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor também o mesmo que disse ao primeiro: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A primeira forma de recompensa da fidelidade é o elogio do Senhor. Aqui a gente observa que há algumas recompensas a quem é fiel, ao dom que recebe, ao talento que recebe. E ele diz, e a primeira forma de recompensa de fidelidade que observamos aqui no texto é o elogio do Senhor. Aquele que recebeu 5 talentos e entregou outros 5, o Senhor diz no versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do Senhor. O que recebeu 2 talentos e ganhou mais 2, o Senhor também o elogia. Disse-lhe o Senhor, no versículo 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Primeira coisa, meus irmãos, que a fidelidade é compensada é com o elogio do Senhor. O Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. É maravilhoso, irmãos, pensarmos que naquele grande dia do juízo, quando nós estivermos ali para prestar contas da nossa administração, vamos ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Eu confiei, é como se ele estivesse dizendo: eu confiei a você algo e você deu conta. Eu confiei a você talentos e você os desenvolveu.
Eu coloquei nas suas mãos um trabalho para ser feito e você o fez com fidelidade. Eu coloquei em suas mãos um trabalho para você fazer e você fez com integridade. Muito bem, servo bom e fiel. Essa é a primeira recompensa, é o elogio do Senhor. A segunda forma de recompensa da fidelidade é o aumento de responsabilidade. Veja o que está no versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, ele elogia. E agora vem o que eu disse a você, o aumento da responsabilidade. O que é que o Senhor diz? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqui Jesus nos dá, o que Jesus nos dá hoje é pouco. E entendendo essa passagem, é que o muito Ele vai nos colocar. Hoje Ele nos dá pouco e o muito Ele vai nos colocar. É que isso quer dizer que lá na eternidade nós vamos continuar trabalhando. Agora, se eu tenho a possibilidade de fazer coisas fantásticas aqui, meus irmãos, imagina quando estivermos com o corpo glorificado. Hernandes Lopes, eu achei engraçado, ele diz 100%, imagina quando estivermos lá 100% turbinado pela glória de Deus, sem nenhuma limitação, sem nenhuma fraqueza, sem nenhum pecado. Quanto mais você é fiel no pouco, mais você terá alargado o seu trabalho, suas responsabilidades, seus privilégios por toda a eternidade. Fidelidade, meus irmãos, aqui implica nisso, em que você terá aumento de responsabilidade e de privilégio. Em terceiro lugar, a forma de recompensa da fidelidade é a comunhão íntima com o Senhor. É a alegria, meus irmãos, da sua intimidade. Versículo 21, ele disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E vem aí em terceiro lugar que eu estou explicando, a fidelidade que será recompensada é a comunhão íntima com o Senhor, onde Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Note que não é apenas aqui gozo, não é apenas aqui alegria, aqui não é apenas bem-aventurança, não é apenas felicidade eterna. Aqui, meus irmãos, é também estar com o Senhor da obra, é desfrutar da intimidade do Senhor da obra. O texto diz: entra no gozo de quem? Do teu Senhor. É estar com Ele, é ver a face dEle, é glorificar a Ele, é deleitar-se nele, é viver para Ele por toda e por toda a eternidade. Essa, meus irmãos, é a grande recompensa de você fazer com fidelidade a obra de Deus. É ter o privilégio de desfrutar para sempre da intimidade com o Senhor da obra. Hernandes Lopes diz: porque o Senhor da obra é a maior recompensa para fazer a obra do Senhor. Mas, finalmente, temos uma terceira lição. Essa terceira lição eu gostaria de olhar com você em Mateus capítulo 25, do 24 ao 30. Não seja negligente com os recursos do Senhor. Você e eu, meus irmãos, precisamos fugir da negligência. E eu quero dizer a você que, em primeiro lugar, o que você pensa de Deus, se for o pensamento errado de Deus, determinará as suas ações no reino de Deus. E se for um pensamento errado, certamente vai determinar uma ação errada no reino de Deus. Versículo Mateus 25, versículo 24, diz o texto: chegando por fim o que recebera um talento, diz: Senhor, sabendo que é homem severo. Ele olha para o Senhor e tem um pensamento errado do Senhor.
sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse homem chega, esse homem recebe 35 quilos de ouro. Ele não desenvolve o seu talento, ele esconde o talento e ele chega para devolver apenas aquilo que recebeu. Ele não desenvolveu, ele não multiplicou, ele escondeu o talento. Muitas vezes temos uma visão muito errada de Deus. O servo aqui, que a Escritura vai chamar de mau e negligente, que o Senhor Jesus chamou de mau e negligente, não tinha um pensamento errado acerca de seu Senhor. Considerou-o severo e injusto. Em vez de fazer render os recursos colocados em suas mãos, enterrou-os. Foi movido pelo medo e não pelo zelo fiel. Irmãos, precisamos pensar um pouco sobre como você gostaria que seus filhos temessem a você. Porque tem pessoas que têm medo de Deus. Mas, em que sentido eu devo ter medo de Deus? E agora eu trago para você, como você gostaria que seu filho temesse a você? Por medo do castigo ou por respeito a você? Pense agora como filho. Como você respeita seu pai? Você tem medo dele porque ele pode castigar você? Ou você age corretamente porque você não quer entristecer seu pai? Qual é a sua motivação? Devemos, irmãos, temer a Deus. A Bíblia diz que isso é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Mas o temor que Deus espera de nós não é o terror. Não é ficar tremendo de medo. O temor que Deus requer de nós é o temor da reverência, do respeito. O servo mau e negligente foi movido pelo medo e não pelo zelo fiel. Às vezes criamos uma ideia de Deus que é uma caricatura de Deus, que não é o verdadeiro retrato de Deus. Muitas vezes nós temos mais medo de Deus do que deleite em Deus. Muitas vezes temos mais temor de Deus do que prazer em Deus. E porque ele tinha uma visão errada de Deus, esse servo mau e negligente, isso reflete no trabalho dele. A negligência que o servo tem é resultado do entendimento errado que ele tem de Deus. Ele olha para Deus e diz: é severo e injusto, então vou enterrar meu talento. Ele tem uma visão errada de Deus e não desenvolve o seu talento. Em segundo lugar, a negligência covarde resultou em esterilidade. A negligência, meus irmãos, gera esterilidade. O que é isso? Não damos frutos. Uma pessoa que tem medo de Deus e vive só preocupado com a prestação de contas, porque tem medo de Deus e que Deus vai ser rigoroso com ele, ele acaba encruzando os braços, sem fazer nada. Ele enterra o talento, ele recebe o talento, mas não cultiva o talento. Quanta gente hoje ainda estão se apresentando diante de Deus com as mãos vazias, onde o Salmo 100 já disse aquilo para nós: entrai por suas portas com ações de graças. E quantas pessoas hoje estão se apresentando diante de Deus com as mãos vazias? Quando você não apresenta nada para Deus, você pode até achar estranho isso, mas quando você não apresenta nada para Deus, você está dando prejuízo para Deus. Porque, meus irmãos, Ele colocou em suas mãos o talento. O que foi colocado nas mãos deste servo não apenas estagnou, mas retrocedeu. Porque se ele tivesse aplicado os recursos de seu senhor, pelo menos teria o lucro da correção monetária. É o que vimos no versículo 27. Mateus 25, versículo 27. Veja o que é que diz o Senhor ao servo mau e negligente. 25, 27.
Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É como se ele estivesse dizendo: eu coloquei em tuas mãos 35 quilos de ouro, e eu dei a oportunidade de você cultivar isso, de você acrescentar esse valor, de você ganhar mais recursos para mim, e você negligentemente enterrou 35 quilos de ouro, e agora você me entrega só o que eu lhe entreguei. Então você está me dando prejuízo. A negligência pelo falso entendimento de Deus produz esterilidade. Um teólogo chamado Fritz Heinrich, ele diz que aquele que pensa somente em si não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio também. Mas note também como a negligência e a esterilidade serão penalizadas. Versículo 26 e 27, Mateus 25, 26 e 27. Essa negligência, essa esterilidade será penalizada. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor, ele olha para aquele servo mau e negligente, e ele não elogia. Quando a gente vê os primeiros servos, o servo que recebeu, que foi confiado 5 talentos, que entrega os outros 5, como também o que foi confiado 2 e entrega outros 2, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, quando olhamos para esse servo, que enterra o seu talento, que negligencia por falta de um conhecimento correto de Deus, que não dá frutos, que não desenvolve, que não multiplica seus talentos, enterra, o Senhor não elogia. O Senhor chama esse servo de servo mau e negligente. Eu gostaria de lhe perguntar nessa noite: o que você tem feito com o conhecimento que Deus tem te dado? O que você tem feito com os dons que Deus lhe deu? O que você tem feito com os talentos que Deus colocou em suas mãos? O que você tem feito com as oportunidades que Deus colocou diante de você? O que você tem feito com as portas abertas que Deus tem colocado diante de você? O que você tem feito com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos? O que é que você tem feito para que a obra de Deus avance? O que é que você tem feito para que a obra de Deus prossiga e alargue as suas tendas? O que é que você tem feito? Será que você tem calado a sua voz? Será que você tem colhido as suas mãos? Será que você tem negligenciado a obra de Deus? Será que você tem pensado que seu Senhor é severo demais? Você tem medo dele? Você escolhe as suas mãos para não fazer a obra de Deus? Você encolhe as suas mãos para não fazer a obra dele? A negligência e a esterilidade serão penalizadas. Ele diz: servo mau e negligente. Ainda outras lições. A negligência será penalizada com a perda de privilégios e perda de responsabilidades. O que é que ele diz no versículo 28 e 29? Ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, irmãos, se a bênção da fidelidade é a multiplicação dos dons, dos talentos, dos bens, é a ampliação da responsabilidade, é a ampliação de privilégios.
O negligente perde até o que recebeu. É o que diz o texto. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. O servo inútil. O talento é tomado e transferido a outro. No reino de Deus, irmãos, não tem espaço para negligência. No reino de Deus não tem espaço para esterilidade. No reino de Deus não tem espaço para aqueles que receberam e enterraram o que receberam das mãos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus está nesta noite, irmãos, nos dando uma chance, antes de nós prestarmos conta da nossa mordomia. Ele está nos dizendo: cuidado com a negligência, porque a negligência vai tirar de você o privilégio da oportunidade que o Senhor colocou em tuas mãos. Sabe o que isso significa? Deus não precisa de você. Engraçado é que hoje as pregações é: Deus precisa de você. E eu quero dizer a você que Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Se você não se colocar nas mãos de Deus, Deus vai tirar de você e vai colocar nas mãos de outro, e outro vai fazer. E você vai perder a oportunidade, você vai perder o privilégio, você vai perder a honra de fazer parte dessa obra. Mas, finalmente, a negligência é penalizada com o banimento eterno da proximidade com o Senhor. Versículo 30, ele diz: e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se a bênção da fidelidade é: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A palavra para o servo mau e negligente é o oposto: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É claro, meus irmãos, que o contexto aqui, esse servo mau e negligente, não tratava de uma pessoa convertida. Estamos diante de uma parábola que é uma ilustração. Mas o ponto que esse texto está querendo nos dizer, irmãos, nessa noite, é o seguinte: nós não podemos brincar nem com a nossa salvação pessoal, nem com a nossa mordomia cristã. Quero concluir com algumas perguntas. Você já teve um encontro pessoal com esse Senhor? Você tem a garantia da vida eterna? Você já é uma pessoa salva pela graça? Você ouvirá naquele grande dia do acerto de contas: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino? Ou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor? Você tem multiplicado os dons e talentos que Deus tem colocado em suas mãos? Ou você tem negligenciado com o seu Senhor? Que frutos você pode apresentar a Deus? Que resultados para o reino você pode apresentar a Deus? O que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça.